Hoje, a ideia nossa hoje é conversar sobre administração de empresas e negócios, utilizando os indicadores de performance, as KPIs. Mostrar uma nova visão empresarial com foco nos gestores, para os gestores, tanto de negócio, quanto empresários, quanto gestores de TI, uma visão nova de gestão, controle e crescimento organizacional dentro do momento que está se vivendo. Né? O cenário hoje tem uma nova dinâmica, gente. Nós temos um cenário que está se transformando constantemente. Então, estamos vivendo um cenário crítico de crise econômica, entre aspas. Eu digo entre aspas porque é uma crise para uns, para outros não é. Mas, de qualquer forma, as empresas necessitam de ter maneiras de controlar as suas atividades, como é que ela está enfrentando o mercado, entendeu? E enfrentar os desafios do mercado, sejam lá quais forem. Redução de consumo em função do poder aquisitivo da população, que mais a gente pode citar assim? Perda de lucratividade, né, para competir no mercado e conseguir colocar seus produtos. Então, assim, essa competitividade ela é baseada muito mais do que simplesmente pensar em ferramenta de visualização de dados. Uma ferramenta, basta ter uma ferramenta para visualizar os dados que eu consigo dominar meus indicadores. Não, eu tenho que saber combinar processos, os meus processos, ter domínio dos meus processos de negócio, área por área, as áreas principais. Tenho que ter agilidade, né, sobre as informações desses processos e estabilidade, que a gente chama de bases fundamentais do futuro bimodal da inteligência de negócios. Nesse ponto entra o domínio, utilização e controle das KPIs, né, dos indicadores de performance. O que seriam os indicadores de performance? Vamos conversar com ele. Imitando o Sérgio Chaperenko, no Globo Repórter tem mania de dizer, vamos saber KPIs, o que são, onde é que elas vivem e de que elas se alimentam, né? Para que a gente possa entender melhor o trabalho com KPIs. KPI vem da sigla em inglês Key Performance Indicator, ou seja, indicador-chave de performance. Né? É uma forma de medir uma ação ou um conjunto de atividades, de iniciativas que estão atendendo a objetivos da empresa. Olha bem, gravem bem essa palavra, gente. Atendendo objetivos propostos pela organização. Ela é baseada em estratégia, projetos e processos. A performance gira em torno desses três grandes, vamos dizer assim, balizadores, né, de um negócio de uma empresa. O indicador de desempenho, ele é nada mais do que um valor quantitativo. O indicador de desempenho, ele é numérico, né? É um valor que possibilita medir alguma coisa que está sendo executada e gerenciar a forma mais adequada de que esse valor atinja metas ou objetivos planejados. Hoje, onde é que elas vivem as KPIs? Né? O sucesso das organizações depende muito das pessoas e saber utilizar de forma inteligente as informações. A pirâmide representa a estrutura que a gente evolui na informação. Né? Nós saímos dos dados brutos, transformados em informação, que nos geram, essa informação nos gera conhecimento sobre alguma coisa dentro da empresa, e o tratamento desse conhecimento, a criação de cenários, a visão futura, a visão passada, a análise disso, para a tomada de decisão, agora efetivamente, é que gera o que a gente chama de sabedoria. É um novo modelo de gestão de dados, é um modelo atual que o próprio Gartner considera que é chegar ao ponto máximo, que é a sabedoria sobre informações, dados e a transformação consequente no conhecimento. Onde é que elas estão, essas KPIs? Elas estão dentro do seu negócio. Elas são as medidas que são obtidas numa linha de produção,
São os indicadores que eu vou definir o que indica se a produção foi boa, se o nível de produção está alto, baixo, está alto, né? Ou seja, em cima das medidas de produção, operando elas em janelas de tempo, em espaços de tempo, eu consigo definir um indicador. Ó, indicador de percentual de crescimento da produção. Isso é um indicador, isso pode ser considerado um indicador. Qual é a meta? O indicador sempre vai estar embaixo de uma meta. Eu tenho uma meta na empresa, a empresa tem que ter uma meta a ser atingida. Se a meta não está sendo atingida, nós temos então que pensar como organizar melhor a correção dos fatos que estão nos levando a não atingir as metas. Então vejam bem, do que eles se alimentam os indicadores? Das medidas, dessas métricas, dos dados que eu tenho nos sistemas corporativos. Claro que num formato diferenciado, esses dados eu transformo, sumarizo e obtenho medidas desses dados, né, em cima dos meus projetos, dos meus processos e das estratégias da empresa, que geraram objetivos e metas para serem atingidos. Esses dados, medidas e metas são orientados a serem comparados com objetivos e metas da empresa. O fundamento maior de um cientista de dados é que sem dados você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Ou seja, se você não tem a transformação do dado, se você não tem acesso e domínio dos seus dados, você não só pode ter uma opinião. Eu acho que as vendas estão baixas. Mas como é que você sabe que as vendas estão baixas? Você tem que ter um comparativo, tem que saber, tem que ter uma informação sobre o tempo, dentro do tempo, ou então informação dos seus concorrentes, ou saber que as vendas são baixas porque o lucro foi baixo. Eu tenho que ter indicadores que me permitam comparar metas contra aquilo que eu tenho de informação. Uma boa forma de começar a definição das KPIs como base em cada uma das partes do seu negócio, seja um cliente, seja o mercado, seja a própria sociedade, sejam sobre seus colaboradores, né? Aí nós temos a parte de absenteísmo, seus fornecedores, qualidade de fornecimento, frequência e, obviamente, os indicadores econômicos financeiros da empresa, profit, né? Lucro, o que eu tenho de lucro líquido. O ponto mais importante na construção de uma KPI é a definição da meta que se deseja alcançar. Primeiro eu tenho que ter uma meta, eu quero ter um valor de produção X de 1000 unidades com uma lucratividade de 3%. E, consequentemente, eu tenho que saber como medir isso aí. O executivo, hoje em dia, ele precisa saber exatamente e instantaneamente, aonde ele está como empresa, aonde ele quer chegar e o que é relevante, aquilo que é importante no processo para ser considerado. Tem muitas coisas que circulam, que rodam dentro da empresa que não são relevantes ao processo de decisão. A função dos gestores hoje consiste em avaliar o presente, antecipar o futuro. Aí vocês vão dizer, mas você está ficando maluco? Tu quer que ele tenha uma bola de cristal? Não. Ele tem que poder prever cenários e saber quais são os resultados que os seus indicadores vão ter com as mudanças de cenário. Determinar a forma de corrigir os processos que, digamos, possam ter dado errado na organização, mas com base nas informações. O domínio do negócio é diferenciado do domínio do modelo de negócio. Vejam bem, domínio de negócio é uma coisa, domínio do modelo de negócio é outra coisa. Modelo de negócio é determinado pelos processos de negócio. Então eu tenho que ter muito claro e determinado quais são os meus processos. E não basta dizer, não, eu sei o meu processo de venda funciona assim. Não, esse processo tem que estar desenhado, gente. Tem que ter um macro processo, tem que ter uma estrutura de BPM por trás disso aí. Enquanto que o modelo de negócio é uma visão analítica das medidas que eu tenho nesses processos.
Aquilo que não se pode medir, nós não podemos gerenciar, gente. Então, voltando, o domínio de negócio é completamente diferente do modelo de negócio. O modelo de negócio é determinado em cima de processos. Sistemas de performance, gente, para indicadores, a gente não consegue construir isso nem botando um monte de gente numa sala e fazendo um brainstorm, que acabam se transformando em reuniões não objetivas de mais de uma hora. Eu não considero objetivo nenhuma reunião que dure mais de uma hora. Sistemas de performance tem que ser baseados em quais são os objetivos claros da organização. É praticamente um planejamento estratégico. É necessário criar uma estrutura de indicadores que estejam correlacionados. O resultado é baseado em clientes, é baseado em colaboradores, é baseado em atuações, em ações. E eu preciso saber sempre, essa estrutura de indicadores tem que estar correlacionada. Não existe indicador de lucro que não esteja correlacionado ou com venda e produção. É impossível. Não existe indicador de produção que não esteja relacionado com indicador de estoque de matéria-prima, de recebimento de fornecedores, de frequência de fornecimento. Eu tenho que saber as relações causais de causa e efeito. Eu tenho tudo dentro de uma organização, dentro de um processo, dos processos de uma organização, tem causa e efeito. Para aí sim eu vou poder tomar mais adiante, ou em qualquer momento, decisões para melhorar os resultados fora das metas do objetivo. Ou seja, eu tenho resultados que não estão atingindo metas do objetivo, que são objetivos da empresa. Então eu tenho que saber o seguinte, o que eu faço, quais são as decisões que eu vou tomar e que ações eu vou tomar para que eu tenha, consiga fazer a adequação desses resultados às metas. Eu tenho que saber e contar a história desses indicadores no tempo. Como eles vêm vindo nos últimos 3 meses, 6 meses, no último ano. Como eles podem se comportar no futuro em relação ao contexto geral dos processos que existem na minha empresa. Saber como corrigir desvio positivo ou negativo, presente ou futuro. Isso quer dizer o seguinte, eu posso ter desvio positivo que pode ser necessário corrigir, porque um indicador positivo em relação a outros negativos e outros indicadores negativos pode mostrar um desbalanceamento de processo dentro da empresa. Criar ações para corrigir os desvios. Nós estamos buscando chegar a um ponto de sabedoria e automação em que possa ser orientado e indicado automaticamente quais são as ações e as soluções de correção de objetivos, para poder tomar ação direta ou automática de correção. Hoje, muitas indústrias, muitas verticais de negócio já estão começando a trabalhar com diretivas automáticas de correção dos seus indicadores, sejam de produção, sejam de vendas, ou seja, estabelecendo automaticamente em Salesforce, em força de campo, atividades, atitudes que possam melhorar os resultados. Como é que a gente realiza essa gestão de metas, gente? Ela é cíclica. Ela começa com a identificação da visão, da estratégia, das metas táticas e das metas operacionais da empresa. Eu preciso ter a visão e a estratégia da empresa. Definir quais são as minhas metas táticas e quais são as minhas metas efetivamente operacionais. E aí eu vou definir em cima dos processos o que deve ser medido. E eu tenho que definir o que eu posso e o que eu não posso medir. Muitas vezes eu encontro em consultoria em empresas executivos querendo medir processos que não estão automatizados ou que não possuem estruturação
e dados que possam gerar informação a ser medida. No terceiro ponto, eu vou coletar dados. Quem vai coletar dados? Como? Quando? Qual a garantia de integridade desses dados? Vejam que aí entra a TI muito forte no sentido de integridade. Você tem dados de um ano, vamos considerar um ano nessa palestra. Qual o grau de integridade desses dados, de confiabilidade deles? Né? E aí, com essa questão de coletar dados, nós vamos processar dados. Vamos processar esses dados, mas não são todos os dados, gente. Né? Qual é a frequência que nós precisamos processar? Qual é o formato que nós precisamos processar? Que sistema? Qual precisão que eu quero ver no meu resultado, as minhas informações? Uma vez que eu estou juntando dados, sumarizando dados financeiros, numéricos, eu preciso definir claramente a precisão, porque eu estou interagindo com sistemas diferentes, um ERP mais um sistema interno, mais um sistema adquirido externamente. Feito isso, eu vou criar informação. Né? Desses dados eu vou ter minhas medidas, e dessas medidas se transformam em informação. Aí eu passo a analisar esses dados. Quais são as relações, tendências, estão de acordo com o plano de metas? As metas da empresa para cada KPI desses dados, dessas medidas, foram atingidas? Eu estou fazendo a análise do resultado de tudo que eu coletei, de tudo que aconteceu num determinado período de tempo dentro dos processos da organização. E aí eu vou começar a gerar conhecimento, eu vou apresentar e usar essa informação, fazer sumários de avaliação dos meus indicadores, fazer planos de ação. Né? E, por fim, num ponto que a gente considera de sabedoria, implantar imediatamente ações corretivas. Mas vejam bem, gente, implantar ações corretivas eu só faço se eu, voltando lá atrás, eu tiver domínio do processo de negócios. Se o processo de negócios estiver modelado, eu sei exatamente onde tem que implantar uma ação corretiva. Né? Um processo é dividido em subprocessos, subprocessos são divididos em tarefas, e pode ser que a ação corretiva seja a modificação de uma dessas tarefas do nosso processo. Informações históricas relevantes sem processo identificado ao qual aderente. Isso é o que a gente mais encontra hoje, gente. Eu tenho informação extremamente relevante, mas eu não tenho o processo identificado. De que processo essa informação é? Ninguém gastou tempo em modelar o processo para saber, para amarrar a informação a um ou mais processos. Pressuposições originais que já não são mais válidas. Ou seja, como é que eu posso querer o atual se eu não saio do passado? Eu não posso administrar em uma organização hoje pensando em como eu administrava 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, ou 1 ano atrás. 2016 eu não posso administrar como 2014. É uma nova realidade operacional, é um novo cenário político-econômico, né? E cada dia mais, nas organizações públicas e privadas, nós temos um grande volume de dados não estruturados. Documentos, em órgãos públicos, decretos digitalizados, normas, e nós temos as famosas mídias sociais hoje, que afetam, inclusive, o resultado de indicadores. Por quê? Porque vale a máxima de que um elogio consegue 3 clientes. Né? Uma crítica forte numa mídia social sobre um produto consegue me tirar 10 clientes. Então, tirar a inteligência dos dados hoje é o grande desafio que nós temos nas gestões públicas e privadas.
Quais são os grandes erros que existem quando a gente pensa em construir, criar KPIs? Que eles desempenham um papel importante no trabalho de avaliação de áreas individualmente, divisões e os objetivos da empresa é algo que nós não temos dúvida. Né? O desenvolvimento de métricas e KPIs ajudam a criar sistemas de medição e sistemas de informação novos em toda a organização. Né? Quando eu vou montar os sistemas de KPIs, eu tenho que considerar alguns fatores, gente. Às vezes, esse tempo atrás eu estive numa empresa, eu tenho 10 KPIs. Não, para um pouquinho. Alguma coisa está errada, gente. Primeiro, você não deve criar tanta KPI, tanto indicador. Né? Uma KPI, normalmente, ela é constituída de 2 a 5 KRAs, resultados de área. Né? Ou seja, não é que eu tenha várias KPIs, vários indicadores, eu tenho vários indicadores de área. E esses indicadores de área-chave, eles devem compor. Eu tenho que achar formas de compor com eles ou uma KPI, um indicador. Assim como a flexibilidade é muito importante. Uma KPI tem que poder mudar, tem que ter a flexibilidade de se mudar ela, a forma, o formato de obtê-la, para adequar ao momento e adequar aos objetivos da empresa que podem mudar da noite para o dia com oscilações de cenário político e econômico no país. Eu tenho visto tantas portas fechando, tantas empresas fechando, que eu fico pensando em como alguém pode, perdão, pensar em não vender mais, não querer vender mais. Não, nós temos que pensar em querer cada vez vender mais. Mas para isso eu tenho que ter instrumentos, para indicadores que me digam como eu estou vendendo, que nível eu estou vendendo e com esse cenário, botando os cenários, o que eu posso obter, aumentando o número de parcelas de venda, baixando o preço, diminuindo a minha lucratividade, fazer ganhos em escala. Então eu tenho muita variação, gente. Por isso que eu digo assim, as KPIs têm que poder mudar, né, para que eu possa adequá-la aos objetivos da empresa a qualquer momento. O número ideal de KPIs, normalmente, nas empresas bem organizadas, varia entre 3 a 5 KPIs, 5 indicadores de performance. Não nós não precisamos muito mais do que isso, gente. Nós temos indicadores de lucratividade, nós temos indicadores de vendas, nós temos na área comercial indicadores para vendas, né? Nós temos indicadores de recursos humanos, nós temos indicadores de estoques, vamos dizer assim, né? Só eu tenho 4, gente. 4. Esses 4 indicadores eu já faço chover. Já é suficiente, já são bastante suficientes para mim poder ter uma visão do desempenho da empresa. Sempre, gente, atentando sempre para o aspecto de percentual. Né? O indicador normalmente é um percentual. Por que ele é um percentual? Porque ele me mostra a evolução em relação a um acontecimento passado, recente, médio prazo, longo prazo. O resultado de uma área-chave é um fator estratégico, quer interno para a organização ou externo. Onde eu digo aqui que é onde fortes resultados positivos têm que ser realizados para que se atinjam os objetivos estratégicos. Quando se pensa em ações corretivas, as ações corretivas são dirigidas para melhoria de resultados de áreas-chave. Resultados de áreas principais são muitas vezes, dessas áreas, considerados como fatores críticos de sucesso para que eu tenha uma boa KPI. O meu resultado de KPI seja significativamente bom, né, para o resultado da empresa. Ou seja, ou eu consiga montar ou obter o resultado de um indicador de performance. Então, a agilidade para obter resultados de área-chave é fator muito importante e o resultado de uma área-chave é extremamente estratégico. Tá? Área-chave
Área-chave pode se considerar analisando vendas, por exemplo, linha de produtos, região de vendas, né? Estado, ou qualquer outra estruturação hierárquica ou classificatória que queira se dar, no caso que eu estou falando, vendas. Como é que a gente chega lá? Nós temos dois guarda-chuvas, gente, que são mais nome do que realidade, e que onde se misturam muitas coisas, BI e Big Data. Big Data é moda, né? É a palavra da moda. Mas o próprio BI sempre foi um Big Data, porque sempre trabalhamos com grandes volumes de dados. No Brasil, que é muito mais novidade Big Data por causa da questão dos dados não estruturados ou semi-estruturados. Os grandes desafios que eu considero é que a maioria das empresas, mas eu tenho visto muitas empresas, se preocupa em vamos escolher o software de BI, né? Vamos investir em BI, nós vamos então adquirir um software. Gente, não é só investir em aquisição de software, está errado. BI e Big Data são um meio, não são o fim. Desenvolver processo de analytics não é um apertar de botões e pum, apareceu os KPIs na minha frente. Eu preciso de equipe com habilidades, experiência técnica e de negócio para executar um projeto. Um projeto de BI para me chegar às minhas KPIs. Não existem KPIs sem um projeto de BI. Vocês vão, quem estiver usando alguma ferramenta e achando que tem KPI sem ter um processo de BI por trás, uma arquitetura por trás, né, um projeto alinhado a objetivo e metas, está completamente errado. O caminho para a gente chegar lá nas KPIs, a primeira coisa é definir quais são os objetivos da nossa organização. Segundo lugar, qualificar uma equipe envolvida com BI e Big Data. Qualificar. Isso aí não significa qualificar a equipe de TI, gente. Significa qualificar uma equipe que vai se envolver com BI e Big Data, sejam técnicos de informática, sejam usuários de negócio, ou pessoas da empresa que conheçam e sabem identificar e corrigir o modelo de processos. Isso, para mim, é fundamental. Modelo de processos. As métricas devem deixar claro a todos, tem que ficar claro qual é o impacto que a mudança do valor daquela métrica, daquela medida tem, que impacto ela tem no negócio. De forma que a gente possa direcionar a definição para a coleta de medições necessárias. Somente as necessárias. Os números que eu vou utilizar de medidas tem que deixar claro, tem que poder representar o desempenho das equipes setoriais por área dentro da empresa. Porque as decisões da alta cúpula vão ser tomadas com base nesses resultados. Então, vejam que a qualidade de toda essa estrutura para chegar lá tem que ser perfeita. Senão, 98%, 99% perfeita. Eu não posso ter definições de medidas, indicadores que não sejam reflexo da realidade da minha organização, do que está efetivamente acontecendo nos processos, porque senão eu vou levar o gestor a tomar uma decisão com base num resultado não qualitativo, não confiável. A confiabilidade nesse ponto é fundamental. Lembrar sempre, como eu falei, que BI e Big Data não são software. Não é software isso. São termos utilizados para arquiteturas de dados e que essas arquiteturas de dados exigem uma gestão das mesmas. Os administradores de dados nas empresas trabalham com a administração de dados dos sistemas transacionais, dos ERPs, dos sistemas externos adquiridos e também
vão trabalhar com a administração das arquiteturas de dados de BI e Big Data. Não é, volto a dizer, não é um software que vai lhe trazer as KPIs prontas, mas sim a definição de um projeto com um objetivo e com metas. Se a empresa não souber as suas metas, gente, Deus me livre. Eu tenho que ter metas para saber quanto eu tenho que vender para me manter no mercado. A empresa tem que criar e executar um projeto para criar BI. E rápido, gente. Projeto BI não é mais para durar um ano, para ficar pronto. Hoje nós trabalhamos com métodos ágeis já em BI. Então nós podemos ter sprints, podemos ter entregas rápidas, para que a empresa possa já ir acompanhando a evolução dos seus resultados. Sejam só iniciando por áreas, ou alguma KPI que possa já em curto prazo eu vir a disponibilizar a minha alta direção. Volto a insistir que capacitação das equipes é algo fundamental. Outro aspecto que a gestão da empresa, a alta cúpula, tem que estar preparada para mudança nos processos da empresa e passar a dominá-los com clareza. Qualquer processo que seja modificado, e eu já vi casos, já vivenciei casos em que os processos são múltiplos e necessitam de mudança tanto para a unificação de processos, é necessário que a gestão da empresa tenha pleno conhecimento, seja preparada, seja informada, para que ela possa dominar esses processos com a maior clareza possível, de forma a, então, usar as medidas e a avaliação de seus indicadores. Mapeamento e domínio de processos. Essa imagem é mais para mostrar para vocês que eu tenho na empresa necessidade de, pelo menos, fazer um mapeamento dos meus principais processos, dos meus principais macroprocessos, né? Macroprocesso de vendas. Ele é composto por vários processos. Né? Ele pode ter como um processo de pré-venda, ele pode ter um processo efetivo de venda. O processo em si se divide em subprocessos. Né? A emissão do pedido, a previsão de entrega, o PCP, o planejamento, né, para a entrega a logística para a entrega de um pedido, ou seja, cada subprocesso deve ser composto de tarefas. Né? A gente fala que em BI os fatos estão ali, entre o processo principal e os subprocessos. E as dimensões, né, que participam desses fatos, que nos ajudam a obter as medidas, estão nas atividades que são realizadas. E essas atividades são compostas por diversas tarefas. Quando eu tenho que fazer correções no meu processo, normalmente as correções são feitas nas tarefas que implicam em modificação nas atividades e em escala up, né, sobem até o processo principal que eu estou lidando. Fatores críticos de sucesso para a implementação de KPI. Primeiro, processos, de novo, voltando, a escolha e a medição de quais processos, a governança de dados da empresa, na organização, é extremamente importante. Nós temos que ter governança de todos os dados que eu tenho na empresa. Governança envolve controle, segurança, acesso, né? E eu tenho que ter uma área de inteligência de processos. Alguém que esteja sempre observando no que eu posso melhorar um processo para interferir e interagir quando necessitar de correções de rumo para o desempenho. Pessoas. Uma coisa muito importante em implementação de indicadores de performance é a cultura da empresa. Muitas empresas não têm essa cultura e isso acaba causando alguns impactos. Né? Assusta um pouquinho quando se fala que vamos ter indicadores de performance e que vamos medir o desempenho. Né? Então nós temos que ir com calma e adequar a cultura da empresa o processo de
desenvolvimento e implantação de KPIs. Perfis. Temos que analisar, infelizmente, os perfis dos profissionais que vão atuar nesse grupo que gira em torno de KPIs, BI e Big Data. Equipe e formação profissional. Investir na sua equipe. A gestão da empresa tem que investir na equipe. E, por último, como fator crítico de sucesso, a tecnologia. Aí entram as ferramentas de BI, as múltiplas ferramentas que existem no mercado. Aí entra muito forte a administração dos bancos de dados. Né? E aí entram também a gestão de TI, as telecomunicações e vários outros elementos de tecnologia que eu não é o foco dessa palestra. Né? O profissional, um novo profissional, nós temos que ter um novo perfil profissional. Esse perfil profissional envolve tanto habilidades comportamentais, como profissionais que têm um pouco de visão estratégica quando olham a informação, tenham um domínio do negócio, conheçam um pouco de tecnologia, saibam fazer gestão de dados, ou seja, trabalhar seus dados, e sejam, né, um propagador da empresa, saibam ter um pouco de marketing. Então esse é um novo perfil profissional que a gente busca. Né? Habilidades comportamentais, visão de negócio, visão estratégica, domínio de tecnologia. Sem ele não tem como ter um profissional atuante. Né? Gestão de dados, saber quais são os dados, saber o que são, o que significam os dados com quem ele trabalha. E esse aspecto final, que é esse marketing, né? Tanto interno quanto externo. A nossa evolução, como eu falei pelo Gartner, vem de dados, lá do LTP, simples dados. O RP, quando a entrada do RP, nós passamos a ter já mais informação, apesar que a maioria dos RPs não tem grande volume de informação gerencial. A era do conhecimento trouxe DW, BI, Data Warehouse BI, onde nós conseguimos transformar a informação em conhecimento, ou seja, em ter medidas, ter métricas e, inclusive, ter indicadores. E a era da sabedoria, onde entra Big Data, Data Science, Data Lake. Hoje tem muita gente, muitos cientistas de dados, muita gente trabalhando em ferramentas de exploração de dados, onde eu possa descobrir fraudes, possa descobrir novos comportamentos, padrões. O data mining aumentou muito em termos de ferramental, principalmente no aspecto de data science, onde a gente trabalha muito com dados não estruturados ou semi-estruturados. A vinda do NoSQL traz isso como ferramental. A solução e os objetivos, então, a missão é de prover da empresa e a visão futura. Prover sustentabilidade corporativa através de uma gestão de portfólio de produtos que otimizem os recursos da organização. Visão futura é quase como um objetivo da empresa. Eu quero estar entre as 5 maiores, as 10 maiores empresas do segmento na América Latina, no Brasil, ou seja onde for. Né? Isso é a visão futura da empresa. A missão atual é prover o mercado, com produtos, com um portfólio, com a gestão do meu portfólio de produtos. O financeiro está preocupado com a receita planejada, atingir as metas da receita planejada, com custos e gastos planejados e margens planejadas. Ou seja, a área financeira tem KPIs que são ligadas à receita, à lucratividade, né, relação custo e preço de venda, e quais as metas que foram estabelecidas pela alta direção. Eu boto uma sinaleira do lado para a gente saber se nós estamos no verde, estamos atingindo metas, estamos no amarelo, as metas estão oscilando, ou estamos no vermelho, que a meta está muito abaixo. Na parte de clientes, nós temos
a preocupação em aumentar os clientes atendidos, em manter os clientes já satisfeitos, né? E diminuir o call rate de clientes, né? Ou seja, menos reclamações, menos call center com menos chamados. Call center com menos chamados significa, em parte, tá? Em parte significa bom atendimento, boa qualidade de produto, baixo nível de problemas, baixo nível de reclamações, o que contribui para um indicador de satisfação do cliente com produtos. Os processos internos, nós temos entrega de projetos dentro do prazo, redução do tempo dos chamados dos usuários para as soluções, né? Ou a própria administração chamar para explicar alguma coisa, reduzir esse tempo, de maneira que fiquem claras por que estão acontecendo de forma os problemas. E aprendizado e crescimento, gente, é manter baixo o turnover. Primeira coisa, investindo em capacitação da equipe e reduzindo o retrabalho, ou seja, nós temos que buscar qualidade de resultado dentro da organização. Então nós temos que pensar em ter indicadores de performance que nos deem, que nos atendam aos 4 grandes grupos, né? Financeiro, a parte de clientes, a parte de processos internos e a área de recursos humanos, que eu chamo, né? Aprendizado e crescimento das pessoas dentro da organização. Como recomendação, a gente orienta que se identifique as carências de informação, né? Tipos de dados, estruturados, não estruturados, semi-estruturados. Dado semi-estruturado são bancos de dados NoSQL e os dados não estruturados também são bancos não SQL. Os dados não estruturados são opiniões, textos de mídias sociais. Semi-estruturados são dados baseados em chaves normalmente, né, que é o princípio do NoSQL, que eu tenho um indicador de chave e um valor ou valores para alguma coisa. E os dados estruturados são os dados de sistemas. Na camada de apresentação é muito importante que a gente tenha acesso full-time, os gestores, né? Acesso móvel é uma carência hoje inadmissível já, ou seja, todas as aplicações de BI e Big Data têm que ter acesso móvel, tem que ter a partir de um tablet, de um celular, serem acessíveis, e essa compatibilidade tem que ser múltipla, o acesso tanto do computador quanto do celular. Em termos de interação, nós temos que ter o que a gente chama de self-service. O meu gestor não precisa chamar alguém de ATI para poder usar o software, para poder usar uma ferramenta e ver os seus indicadores, né? E permitir que ele possa criar facilmente uma nova visão do seu indicador, a famosa metáfora do cubo, dele simplesmente mexer com os dados e analisar várias perspectivas de seus dados. E infraestrutura, nós temos que ter dados históricos, gente, bastante dados históricos, porque crises são cíclicas, vendas são cíclicas, tudo tem sazonalidade, tudo tem um histórico de como foi corrigido, como foi feito, né? Eu tenho que permitir nessa infraestrutura novos insights, né? Novas visões de todo, novas agregações de valor à minha informação. A nossa grande recomendação é a criação do BIC, né? Do BI Competence Center. O que é um BI Competence Center? É o momento que a gente para de pensar que BI é só TI, gente. BI hoje é uma área da organização. Então eu tenho perfis de IT, de TI, perfis de analíticos, no nível de estatística e processos, e de necessidades de negócio. Ou seja,
Muitas empresas eu tenho encontrado já, inclusive, empresas contratando estatísticos. Tenho visto anúncios de estatísticos, cientistas de dados, normalmente trabalham muito com estatística, e perfis de skills de negócio, né? Que sabem a organização e como funciona a organização e seus processos, a cultura da empresa, as métricas e as decisões que essas métricas podem e os indicadores podem levar. E esse grupo todo é formado por desenvolvedores, quem define visão de BI, controle de financiamento, tem que ter patrocinadores, né? Planos de tecnologia, padrões, estabelecimento de padrões, líder de organização de metodologia. Essas características de gerenciamento dos programas estão todas dentro do BI Competence Center. Ou seja, o BI Competence Center passa a ser uma área nova dentro da organização, que juntou TI, negócios e a parte estatística, a parte matemática mais dos dados, no sentido de obtenção de indicadores de resultado, de performance. São bastante empresas hoje que estão tendo o seu BI Competence Center. Posso citar como exemplo a Johnson Johnson, posso citar a Bergen e Guggenheim de São Paulo, a própria Rede Globo, né, tem um BI Competence Center. A solução é saber exatamente onde nós queremos chegar e iniciar de imediato um projeto de BI ou Big Data. Né? Mas, sem saber aonde se quer chegar, não basta dizer, eu quero ganhar mais, quero que minha empresa tenha mais lucro. Não, isso não é suficiente. Tem que ter um pouco mais de onde queremos chegar, para poder, então, iniciar um projeto de BI ou Big Data. Então, nós partimos, então, a realizar um projeto de BI. Vamos treinar e desenvolver uma equipe de profissionais no ciclo completo de BI e Big Data. Não só quem trabalha com a ferramenta comprada, com o software comprado, mas sim desde o processo de análise de requisitos, de análise de processos, de modelagem de processos, de desenvolver os objetos de BI, né? Pensar em modelagem de dados multidimensional, baseado em requisitos, processos de extração, transformação e carga. Esse é o ciclo completo. Né? E, finalmente, a utilização de uma ferramenta em cima dessas bases de dados novas de BI ou Big Data, carregadas com dados históricos internos ou externos à organização. O envolvimento e o comprometimento dos altos escalões de uma organização é fundamental para que se tenha sucesso. Porque eles têm que entender que tudo é feito para que eles possam tomar a sua melhor decisão com base nos meus indicadores. Com os meus indicadores, não, perdão, com os indicadores da organização que foram obtidos por essa equipe, por esse projeto BI entregou. Né? Uma forma de acelerar isso, contratar consultores para acelerar o processo e o treinamento das equipes. Né? Não gastar tanto tempo, o mentoring, o consultor vai para dentro da empresa e vai mostrando na prática como se faz, e junto no próprio caso da situação da empresa, nos próprios processos da situação da empresa, como é que é feito o BI. Né? Como é que são todos os passos em cada um dos passos do BI, inclusive com a parte de processos. E criar um BI Competence Center, de imediato. Gente, selecionar os profissionais de cada área, tanto TI quanto na área de negócios, e deixa você pensar um pouquinho. Você está preparado para trabalhar com indicadores de performance? Está pronto? Ou prefere arriscar e continuar a trabalhar com os seus métodos antigos, com só os resultados dos sistemas que tem, não pensar em BI ou comprar uma ferramenta e pegar os resultados que essa ferramenta dá sobre as suas bases transacionais, ou
sobre projetos pequenos, sem muito foco objetivo de alinhamento com as metas da empresa, tem que se preparar, gente. Se não está preparado, a hora é agora. Como é que nós podemos ajudar? Nós somos participantes de um grupo Platinum, que a gente chama. É um grupo fechado, nacional e internacional, que reúne diversos especialistas e autores de obras em BI e Big Data, Mastermind BI. O que a gente pode ajudar? Como é que você pode ser ajudado? Você pode buscar um treinamento completo em análise de projetos BI e Big Data, fontes de dados, parte ETL, modelagem funcional, como identificar KPIs. Você pode buscar um mentor em BI e Big Data e partir para um desenvolvimento de projeto nas principais ferramentas do mercado de BI, fazendo, antes de escolher a ferramenta, fazendo um assessment, né, para as suas necessidades, macro necessidades, para ver qual ferramenta é a mais adequada, não só em custo, como em funcionalidade para obter os seus resultados, né? Por hoje, gente, era o que eu gostaria de apresentar. Meu nome é Felipe Neri Machado, consultor de BI e Big Data, cientista de dados. Aí estão os meus dados para quem quiser entrar em contato, quiser conhecer um pouco mais, trocar ideias. Estou sempre aberto a ideias. Sou autor de um livro Projeto e Tecnologia de Data Warehouse, utilizado muito nas universidades e referência em modelagem multidimensional de dados.